Pessoal, mais uma vez, no jogo contra o Flamengo, eu vou começar a gravar o vídeo faltando mais de 5 minutos para acabar, porque o São Paulo não vai fazer mais absolutamente nada nesse jogo. Se acontecer alguma coisa, é porque o Flamengo vai fazer o quarto, o quinto, como a gente se acostumou a ver. Eu tenho uma maneira de ver futebol, de ser um cara mais, né, das antigas, e eu sou muito criticado por algumas pessoas por ter uma visão muito crítica em relação a alguns jogadores do São Paulo, né? Eu acho que em primeiro lugar para mim sempre vem a instituição, jogador nenhum é acima da instituição. Eu não babo o ovo de jogador, eu não passo pano para jogador, porque esses caras, já expliquei várias vezes, eles vão embora, a gente vai ficar aqui, nós que vamos ficar aqui, nós torcedores que eu digo, né? Eu sempre falei que no São Paulo, essa falta de cobrança, esse paparico, esse mimo, em relação a todos os jogadores, mas principalmente em relação a esses jogadores da base, é um grande problema. É um grande problema. Eu não estou falando nem do torcedor baba-ovo, lá dessa. É uma geração que, infelizmente, não viu o São Paulo ganhar nada, e quando o time não tem título para comemorar, se apega em ídolos, né? Em determinados jogadores que são endeusados por parte de uma torcida, por parte da torcida, que são endeusados e, infelizmente, eles crescem na profissão achando que são craques. E eu acho que esses meninos, as joias de Cotia, para começar daí, né? Para começar, eles não são joias de nada, eles não ganharam nada. Eles não são joias de nada. Mas, para muitos torcedores, para algumas pessoas, você não pode criticar as joias de Cotia, porque, ó, quase gol do Flamengo. Você não pode criticar as joias de Cotia. Só que tudo bem, a torcida, os baba-ovo, o jogador, não sabe nem que posição está o São Paulo na tabela, mas sabe que a chuteira do fulano é laranja, sabe que o cabelinho do cara é não sei o quê, sabe que ele veste a marca tal. Eu não estou falando nem desse tipo de torcedor aí. Embora eu gostaria muito de ver as joias de Cotia se jogassem em outros clubes. Juro por Deus que eu gostaria de ver. Só que o problema todo desse mimo, desse paparico que acontece no São Paulo, qual é o problema? O que acontece quando esses jogadores são mimados? Quando esses jogadores fazem 9 gols no 4 de julho e são endeusados, não só pela torcida, por parte da torcida, que não são todos, né, uma minoria, mas são endeusados pelo treinador, são endeusados pelo presidente do clube, são endeusados pelo diretor de futebol. Sabe o que acontece? Quando esses meninos, sem nenhum preparo psicológico, quando eles são endeusados, eles acham que eles são craques. E eles não criam casca, eles não criam maturidade para aguentar determinado tipo de pressão. E a gente vê muito nitidamente isso acontecer com essa geração de jogadores da base do São Paulo, a grande maioria desses jogadores. Eu vou dar um exemplo para você, quero muito que você pense no que eu vou te falar, e se você quiser comentar, fique à vontade. O Igor Gomes foi vaiado no jogo do Campeonato Paulista por, sei lá, 2.000 pessoas, vamos supor, que vaiaram depois da, sei lá, 20ª partida horrorosa do Igor Gomes. O Rogério Ceni veio na entrevista coletiva e pediu, e ele praticamente exigiu, que a gente não vaiasse o Igor Gomes, que ele fosse aplaudido, porque ele vai tirar o time do buraco onde se encontra, porque é uma joia de Cotia que veio a custo zero, não era para vaiar. E eu percebi, conversando com algumas pessoas, que muita gente compra essa ideia. Ah, não vamos vaiar, coitadinho, não vamos vaiar o menininho, tadinho, eles são... Abre o seu Facebook aí, você vai ver. Se você faz parte de grupos do São Paulo, você vai ver. Ah, porque a torcida queimou o Casimiro. Aquelas bobagens que eu já estou cansado de discutir aqui, que eu não vou discutir mais com quem fala que a torcida do São Paulo queima jogador, que queimou o Casimiro, que queimou o Kaká, Eu não vou discutir porque isso não é uma opinião, isso é falta de informação. O Casimiro não foi queimado, nem o Kaká foi queimado. E tem uma lista de jogadores horrorosos aí que a torcida do São Paulo criticava com razão, que estão aí dando vexame em todo lugar. Eu faço uma pergunta para você, o seguinte: se esses jogadores fossem cobrados, fossem vaiados, e o treinador, na entrevista coletiva, em vez de passar a mão na cabeça e mimar o moleque, se ele falasse assim, olha, tem razão, tá jogando mal mesmo, tem que vaiar, porque aí você acaba esculpindo esses moleques a machado, e não a leite com pera, não com o quick de morango. Será
que se tivesse dentro do próprio clube, eu não estou falando de torcedor, porque eu não sou fiscal de torcedor, cada um baba ovo de quem quiser, cada um enaltece os saras da vida que quiser. Estou falando de dentro do clube. Será que o treinador não podia vir numa entrevista coletiva, depois que se ele fala isso na entrevista coletiva, eu vou falar com esse Igor Gomes aí que ele não pode se abater por causa de 2.000 pessoas vaiando, porque se ele se abater com isso, ele não serve para ser jogador de futebol. Ele não serve para jogar no São Paulo, se o menino desse treme as pernas quando é vaiado por 2.000 pessoas. Será que desde a base, desde a formação da base, esses meninos tivessem esse tipo de cobrança de gente lá de dentro? Não só cobrança, e a orientação para chamar eles e falar assim, vocês não são nada, vocês não são joias de nada, vocês não ganharam nada, vocês só deram despesa para o São Paulo até agora, é um investimento pesadíssimo que o São Paulo fez em vocês não são nada. Será que se existisse essa mentalidade no São Paulo Futebol Clube, o São Paulo tinha tomado de 4 do Palmeiras no Allianz Parque? Será que se esses moleques fossem esculpidos a machado, o São Paulo ia amarelar, pipocar de novo, como pipocou hoje no Maracanã? Eu juro por Deus que eu queria saber. Eu juro por Deus que queria ter essa resposta. Eu duvido que esses moleques teriam pipocado, como sempre pipocam, quando sempre amarelam, quando tem um momento de pressão. Porque é o que acontece quando a pessoa é mimada, quando a pessoa é paparicada e quando a pessoa não é cobrada. No momento de pressão, o mimado treme. No momento de pressão, o mimado senta na bola e chora, como a gente viu acontecer em Copa do Mundo. No momento de pressão, esses meninos que são novos, que são talentosos, mas que não são cobrados nem orientados, eles tremem as pernas. É o que a gente viu acontecer no Allianz Parque e o que a gente viu acontecer no Maracanã. Por que a gente não viu acontecer no Morumbi com 60.000 pessoas na primeira final do Paulista? Porque com 60.000 pessoas gritando Barolo, até eu jogo, eu me supero. Você percebe a grande diferença? Você percebe qual é o problema? Eu não estou culpando os jogadores. Eles são meninos de 18, 19 anos. Eles não têm estrutura para isso. Eles não têm experiência de vida para isso. Eles precisam ser orientados e precisam ser cobrados dentro do clube por gente que dirige esses meninos. É claro que no mundo perfeito a torcida também não mimaria esses moleques. A torcida também não passaria a mão na cabeça do moleque. A torcida não viria encher o meu saco porque eu critico o Sara porque ele tem mãe. É claro que seria o mundo ideal se a torcida cobrasse também para ajudar a esculpir esses moleques a machado. Mas isso não vai acontecer e eu também não vou responsabilizar a torcida do São Paulo por isso. A responsabilidade é de lá de dentro, é de gente de dentro do clube. Não pode vir o treinador do São Paulo e dizer que o Igor Gomes é coitadinho, que vaiaram ele, que tem que bater palma. Não pode vir um diretor de futebol como Carlos Belmonte, essa figura patética, dizer depois que o São Paulo toma 4 tapas na cara no Allianz Parque, fica rodopiando e dizer que os meninos deram o máximo. O presidente blogueirinho aparecer e dizer que está orgulhoso depois de tomar de 4. Esses caras que têm responsabilidade, esses caras precisam conversar com esses meninos. E não só os meninos, porque a falta de cobrança não é só com os meninos da base. A falta de orientação é. Mas com jogadores de nome, jogadores de peso, jogadores que foram importantes algum dia. Cadê o seu Éder? O Rogério Ceni vai insistir até quando com esse Éder? Que se esconde do jogo. Esse Nicão aí, ele serve para quê esse Nicão? Nós estamos em abril, já estamos quase em maio. E a desculpa do Nicão é que ele não treinava em janeiro e fevereiro. Onde é que estão esses caras aí que tem que chamar a responsabilidade? Sabe por que eles não estão em lugar nenhum? Porque eles também não são cobrados. Se bobear, o Rogério Ceni na coletiva vai enaltecer a luta, a garra das joias de Cotia e dos jogadores mais experientes. Hoje o São Paulo era para ter tomado uns 4 no primeiro tempo. Porque todo adversário do São Paulo sabe como jogar contra o São Paulo. Ou se fecha quando joga no Morumbi, ou pressiona quando joga fora. Porque sabe, o adversário sabe que eles vão tremer, que eles vão entregar a bola, que a perninha vai tremer, vai balançar. Com 4 minutos de jogo, o São Paulo tinha perdido 3 bolas. O Diego Costa e o Pablo Maia tinham dado no pé do jogador do Flamengo, era para dar 3-0 com 4 minutos de jogo.
um time perdido, um time mal armado, um time desinteressado, um time que não ganhou uma segunda bola durante todo o primeiro tempo, um time apavorado porque não sabe lidar com pressão, porque quando tem meia dúzia gritando na orelha deles, eles tremem as pernas. O Flamengo fez 1-0, podia ter feito 2, podia ter feito 3, e o São Paulo achou um gol no primeiro tempo, achou um gol num cruzamento do Rafinha, que o Caleri, que talvez seja o único cara que tem um pouco de discernimento nesse time aí, o único cara que não pipoca, que não tem, que tem contra o Palmeiras também não jogou absolutamente nada, mas que quando a bola chega nele, ele consegue fazer alguma coisa, empatou o jogo. Mas o São Paulo achou o gol, não merecia um empate. No segundo tempo, o Rogério tira o Pablo Maia, que fez a pior partida dele com a camisa do São Paulo, e coloca o Sara, que é outro que não pode criticar. Ele tem que ser paparicado, porque é o craque do time, é a joia de Cotia, vai jogar na Europa, não pode criticar o Sara. E coloca o Nestor de primeiro volante e o Igor Gomes para marcar. O São Paulo equilibra no começo do primeiro tempo até o Flamengo encaixar o sistema de jogo deles e depois ser um vareio que podia ter 4, podia ter sido 4, podia ter sido 5. E o Luciano, Rogério, terminou a partida no banco de reservas. O Luciano terminou a partida no banco de reservas. A gente tem 2 zagueiros experientes no banco e joga com 2 zagueiros como o Léo e o Diego Costa. Uma partida dessa que eles também vão tremer. Porque assim como os outros, eles não estão preparados para a pressão. E o São Paulo perde mais uma vez do Flamengo. Graças a Deus, pelo menos não foi humilhado, e é isso que agora muitos vão se contentar, dizendo que graças a Deus o São Paulo não foi humilhado, só tomou de 3 do Flamengo. Então, eu não tenho nada contra as joias de Cotia, eu só odeio esse nome, eles não são joias de nada. E também não são bijuterias de Cotia, eles são jogadores importantes, que o São Paulo investiu muito nesses meninos, muito, durante muitos anos. Eles são apenas jogadores promissores que precisam de orientação e principalmente precisam de cobrança. Senão, todo jogo com mais de 20 mil pessoas, todo jogo fora de casa, a perninha vai tremer e esses meninos vão ter medo de jogar, porque eles não são preparados para isso. Desculpa o desabafo. Vamos falar das notas de cada um. Deixa eu só falar um recado para você do Pancadão. Eu vou deixar para você o QR Code agora para você abrir a tela do seu celular. Já escaneie aí, você entra no site e você se cadastra para concorrer a vários prêmios toda semana, pagando só R$19,90 por mês. Você compra os cupons, você pode ter até 5 cupons para você ter mais chances de ganhar. E você já sortearam BMW, smartphone, caixinha de som. São prêmios muito bacanas. Você paga só R$19,90 por mês e aí você participa de sorteios todos os sábados. E agora eles vão sortear um apartamento com vista para o mar de luxo, numa das praias mais bacanas, pelo menos para mim, a Praia do Guarujá. Então, no primeiro link da descrição, você confere lá o Pancadão, e aí também, se você quiser, você pode escanear com o seu celular a tela para você já fazer seu cadastro, tá bom? E concorrer a prêmios super bacanas. Vamos lá, vamos às notas de cada um. Hoje o Jandrei, se não fosse o Jandrei, quanto tinha sido se não fosse o Jandrei hoje? Não adiantou nada as defesas que ele fez. Mas se não fosse ele, era quanto? 5, 6? Nota 7 para o Jandrei. O Rafinha, eu vejo o desespero do Rafinha de ver. Talvez seja o jogador titular do São Paulo, experiente do São Paulo, que chama a responsabilidade. Mas também afoito, também tomou cartão amarelo besta, podia ter sido expulso. Não pode confundir, Rafinha, a vontade de vencer com se jogar atabalhoado, desesperado, e nervoso, fazendo falta. Nota 5, ninguém vai ganhar nota alta hoje, né, gente? O Diego Costa, gente, não é um zagueiro ruim. Ele não é um zagueiro ruim. O problema do Diego Costa é quando ele acha que ele é o Zidane, quando ele acha que ele é o Maldini, quando ele acha que ele é o Beckenbauer. Porque o Rogério Ceni coloca na cabeça dele que ele é o construtor do time do São Paulo. Zagueiro construtor. O zagueiro construtor que dá um passe de 5 metros e passa errado. Todas as atuações desastrosas do Diego Costa é quando ele quer ser construtor. Na zaga, jogando como zagueiro, ele vai falhar, porque ele é jovem, ele vai oscilar. A gente não quer que o Diego Costa jogue como um zagueiro veterano. Mas é isso que eu falo. Acaba o jogo, ele deu um passe de 5 metros, o cara fez um cruzamento, saiu gol, o treinador do São Paulo, o presidente, o diretor de futebol, vão falar que ele é um craque, porque ele é um zagueiro construtor que sabe sair jogando, como poucos, que a construção começa nos pés do Diego Costa.
não começa nos pés do Diego Costa. O máximo que ele e o Léo Pelé fazem é dar um passe de 5 metros para o lateral. Nada mais do que isso. Só que aí já colocam na cabeça do moleque que ele é um zagueiro construtor, que ele é um zagueiro diferenciado porque ele sabe sair jogando. Não, ele não sabe. Hoje era para estar 3-0 com 10 minutos por erros grosseiros dele, quando ele pensa que ele é o Beckenbauer. Que alguém colocou na cabeça dele que ele é o Beckenbauer. Nota 5 para o Diego Costa. O Léo é a mesma coisa. Eu só não consigo entender, você tem no banco o Arboleda e o Miranda, dois jogadores experientes, que talvez num jogo como esse importantes, tenham sido importantes hoje. O Arboleda foi o melhor da partida contra o Everton. E aí você coloca o Léo de zagueiro, que é um menino esforçado, é humilde, né? Humilde. Mas é horroroso, é um jogador horroroso, que ele fica ali rebatendo a bola vem e bico para lateral. Ah, mas ele é construtor. Olha os tijolos que ele dá no pé do Wellington. Ah, mas ele sabe sair jogando. O Léo tem boa saída de bola. Já colocaram isso na cabeça dele. Ele não tem boa saída de bola. O máximo que ele faz é um passe de 5 metros para o lateral esquerdo. Nota 5 para o Léo também. Wellington, eu vou deixar você sem nota pelo drible que você tomou no gol do Isla. Nem eu, encaixaçado, tomava aquele drible. Eu vou deixar você sem nota. O Pablo Maia, o pior jogo dele com a camisa do São Paulo, 0, porque eu não vou passar pano. Não é porque é joia de Cuti, a revelação do Campeonato Paulista, que eu tenho que vir aqui bater a palma para você e dizer que você é raçudo. Porque quando você é cobrado, você cria casca. Você tem que ver essa atuação desastrosa que você fez hoje com a camisa do São Paulo e você vai levar nota 0. Vai ter muito passador de pano aí para você, inclusive dentro do clube. Aqui não, você vai tomar 0. Te elogiei quando você jogou bem e vou te elogiar criticar quando você jogar mal. 0 para você. O Nestor é outro que ele se acha um craque. Ele bate falta, ele bate escanteio, bola parada tá o Reinaldo, tá o Sara, tá o André Anderson, tá, e quem bate é o Nestor. Joga com a boca. Por quê? É outro mimado, outro paparicado, que já colocaram na cabeça dele que ele é um gênio. Já colocaram na cabeça do Nestor que é um bom jogador, que é talentoso, que tem qualidade. Só que ele não é Deus, ele não é craque, ele não ganhou nada, ele não é nada, ele não é joia de nada. Esse menino tem que colocar os pés no chão. E quem tem que colocar os pés no chão do Rodrigo Nestor é o treinador, é o Muricy, que não faz. É o Muricy, é o diretor de futebol, é o blogueirinho. Esses caras têm que colocar os pés desse menino no chão. Ele não é o batedor de falta oficial do São Paulo. Ele não pode ser o homem das bolas paradas. Ele tem talento, ele pode ser um grande jogador, mas alguém tem que orientar esse menino. Nota 0 para você, Nestor. O Igor Gomes é a mesma coisa, É um menino talentoso, é um menino que tem uma cabeça boa, é um menino que é esforçado, mas ele não é craque, ele tem que ser cobrado, ele não pode ser titular todo jogo, do time reserva, do time principal, do que joga Sul-Americano. Ele não pode ficar o jogo todo no campo, porque o São Paulo tem que vender para tirar o clube do buraco onde se encontra, como disse o Rogério. E ele tem que ser vaiado e criticado para ganhar casca também. É o mesmo exemplo, gente. O Alisson, eu não consigo entender o Alisson jogando do lado direito, era para inibir as subidas do Felipe Luiz, péssimo. O Alisson joga bem do lado esquerdo, ali, nota 4 pro Alisson. Esse Éder é uma invenção do Rogério Ceni, porque o cara ganha 700 mil por mês, tem que colocar o cara para jogar. O Éder, ele não, porque assim, mas a função dele é importante. Que função? Ele não ajuda na marcação, ele não ataca, ele não arma, ele não faz pivô, ele não segura zagueiro, nada. E é titular do time. O Rogério não tira esse cara, só tira no segundo tempo, porque com 5 minutos no segundo tempo ele tá morto, porque ele tá no São Paulo há 2 anos e não entrou em forma. E o Rogério vai insistir com esse jogador e o Luciano vai ficar no banco de reservas. Nota 0, Éder. Caleri é o único que se salva nesse time, 8 pelo gol. Aí os caras que entraram. Sara é a mesma coisa de Igor Gomes e Nestor. É a mesma coisa. Mas não pode criticar, porque ele é o craque do time. Ele é o craque do time. E ele tem mãe, então não posso criticar também. Isso aí, continuem passando a mão na cabeça do Sara, que é um bom jogador, que é talentoso, mas também já endeusaram esse menino e ele não é nada, ele não ganhou nada, ele não tem história nenhuma no futebol. Nicão, não vou perder meu tempo falando de Nicão, que é uma vergonha esse Nicão aí. E aí, qual é a desculpa agora, Nicão? Que você não entrou em forma, por quê? Porque é o Rio, é o inverno, é o outono, qual é a desculpa? Morto, desinteressado, preguiçoso. A cara do São Paulo dos últimos anos é o Nicão.
Não tá nem aí, não derrota. Vamos procurar jogadores que se incomodam com a derrota. Eu tô vendo mesmo o incômodo, como o Nicão tá incomodado com a derrota. O Reinaldo é ridículo, uma piada de mau gosto, assim como o Igor e Vinícius vão ficar sem nota. E esse André Anderson, com 10 minutos, ele já jogou mais que o Sara nos últimos 10 jogos, já jogou mais que o Igor Gomes nos últimos 10 jogos, já jogou mais que o Nestor nos últimos 10 jogos, já jogou mais, desculpa. Teve personalidade, foi para cima, tentou uns dribles. É que coloca o cara quando tá 3-1. Aí é complicado. Vamos ver como é que esse menino vai se desenvolver aí. Tem 22 anos, pelo menos mostrou um pouco de personalidade. E pelo menos até hoje, ele não acha que é Deus, né? Vamos ver, amanhã com certeza já vão falar que ele é um craque, que ele é uma joia, que ele vai voltar para a Europa, que ele... Mas por enquanto, quando ele ainda tem na cabeça dele que não é Deus, que ele não ganhou nada na carreira, que não é ninguém na carreira, espero que ele continue com essa fome que ele entrou hoje. E pro Rogério, enquanto você insistir com o Éder, enquanto você insistir com essas lambanças de deixar o Luciano no banco, enquanto você insistir de colocar Rodrigo Nestor de primeiro volante, toda vez que jogar fora de casa pressionado, vai ser isso aí. Eu volto amanhã, gente. Meu Deus do céu. Eu volto amanhã, meio-dia, com a coletiva do Rogério Ceni. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que ele vai transformar em Deus hoje. Tomara que não seja o André Anderson, né? Porque alguém vai ser enaltecido como Deus. 1xBet, primeiro comentário fixado. Você clica, usa o código profissional Barolo. Desculpa, o vídeo ficou enorme, mas é... Eu vou continuar enchendo o saco das joias de Cotia, que não são joias coisa nenhuma. Não são bijuterias e não são joias. Só assim para formar casca nesses moleques, para ter perninha não tremer na hora da decisão, quando jogar fora de casa. Um abraço.